O terceiro item que a gente vai estar falando, pessoal, se refere a revisitar os planos de manutenção. Então, o que eu preciso fazer para melhorar meus planos? Aqui a gente, quando faz os trabalhos de consultoria, principalmente, a gente faz uma análise e verifica lá no sistema ou na documentação quando foi a última revisão dos planos, né, de preventiva, por exemplo. Às vezes tu pega um plano de manutenção preventiva que a última revisão foi feita há 5 anos atrás, foi feita há 3 anos atrás. Nesse período de 3 anos tu não conseguiu implementar nenhuma melhoria para conseguir eliminar, por exemplo, uma inspeção, tu não conseguiu implementar nenhuma melhoria junto com o teu fornecedor para especificar um lubrificante, uma peça diferente, para que tu tenha uma maior durabilidade. Então é importantíssimo eu estar revisitando continuamente meus planos. Então como é que eu vou fazer isso? Moisés, eu tenho aqui minha fábrica, tem 10 mil equipamentos, 15 mil equipamentos, como é que eu vou iniciar esse processo? Não é um processo simples, mas é um processo que é necessário. O que eu vou levar em consideração? Por exemplo, a criticidade do equipamento, a gente viu anteriormente que vai estar se referindo à produção, qualidade, segurança, o impacto desse equipamento para o negócio. Então, esses são os 2 primeiros pontos que eu preciso estar verificando para iniciar meu processo. Uma outra coisa que é importante, além da criticidade do impacto para o negócio, é o próprio histórico de falha. Qual o equipamento que hoje está me dando mais dor de cabeça? Qual o equipamento que está mais quebrando e está impactando diretamente a minha empresa? Esse é um bom equipamento para eu começar a rever meus planos. Para isso eu vou precisar envolver a equipe toda de manutenção, a equipe técnica. Moisés, mas eu não consigo tirar meu técnico para revisar um plano de manutenção preventiva. Tá, tu não consegue tirar teu técnico para revisar o plano, mas ele está fazendo um plano de manutenção preventiva que não precisa. Quantas vezes em treinamentos a gente pergunta ao pessoal técnico, né, quais são os principais desperdícios que tu percebe? Eu estou fazendo preventiva em equipamentos que não precisa, e em equipamentos que eu preciso estar fazendo a preventiva eu não estou fazendo. Aqueles 95% de indicador que eu mostrei para vocês lá de cumprimento de plano de manutenção preventiva, eu faço os 95% e aqueles 5% que faltaram são justamente nos equipamentos críticos. Poxa, se não dá, então eu preciso estar verificando isso. Envolver toda a equipe e avaliar a real necessidade de cada um dos serviços. Como é que eu vou estar fazendo isso? Então eu vou aprimorar meus planos de manutenção preventiva. Aqui o que é importante a gente fazer uma divisão, né, pessoal? Os planos de manutenção preventiva baseado no tempo, né, que seria basicamente a parte preventiva e lubrificação, e os planos de manutenção preventiva, planos de manutenção planejada baseado na condição, que cada vez mais as empresas estão utilizando, que se trata da rota de inspeção e da própria manutenção preditiva. Gradativamente as empresas estão reduzindo sua carga de manutenção preventiva e aumentando sua carga de manutenção preditiva. Então essa diferenciação é importante. Eu preciso estar incluindo na minha estratégia de manutenção as manutenções baseadas em condição. Porque o que eu vou estar fazendo com isso? Eu vou estar levando aquele componente até o final da vida útil dele. Com isso eu vou estar ganhando em redução de custo, que a gente comentou que é importantíssimo. Eu vou estar conseguindo então evitar paradas desnecessárias, então eu vou estar melhorando a minha produtividade, a minha lucratividade do negócio. Então técnicas baseadas em condição, elas são muito importantes dentro da minha estratégia de manutenção. Vou manter minha preventiva, vou manter minha lubrificação? Sim, principalmente em equipamentos que são difíceis de paradas, equipamentos que têm, então, por exemplo, um impacto grande para a segurança e assim por diante. Outro ponto importante é melhorar o aproveitamento do potencial dos técnicos. Quando eu trago um técnico para fazer uma revisão do meu plano de manutenção preventiva, eu estou considerando o conhecimento técnico dele para fazer um trabalho que é extremamente importante. Então, melhorar o aproveitamento do potencial dos técnicos nesse revisitar os planos. Aprovisionar as peças sobressalentes e materiais, isso é importante. Eu falei do mapa de 52 semanas, onde eu tenho todas as semanas do ano os equipamentos, quais as peças que eu vou substituir. Então, com isso, se eu tenho um plano bem redondo, eu sei que eu vou ter uma determinada manutenção preventiva, que eu vou precisar uma série de peças no mês de julho. Eu não preciso ter essas peças no mês de janeiro no meu estoque, eu preciso ter elas quando eu for fazer a manutenção. Então, quanto mais próximo eu puder essas peças entrar no estoque de manutenção, melhor. Então, esse alinhamento ele é importante. Lembre-se, né? O planejamento ele vai me dizer ali a questão do que eu tenho que fazer e a minha programação, se eu tenho essa margem de 60 dias, em torno de 2 meses,
eu consigo ajustar principalmente esse item de aprovisionar. Quando o técnico for fazer a manutenção, ele está com todas as peças e materiais necessários para estar fazendo a preventiva. Eu já vi muitas empresas que não têm dentro do seu plano de manutenção preventiva as peças que precisam. Então isso também é um processo de revisitar e estar aprimorando isso continuamente. Controlar os recursos aplicados e os resultados alcançados. Eu tenho 100% do cumprimento do meu plano de manutenção preventiva, eu vou olhar lá na minha disponibilidade para ver quanto eu estou atingindo. Estou com 100% de cumprimento e eu estou com uma disponibilidade de acima de 95%. Ótimo. Eu estou com 100% de cumprimento do meu plano de manutenção preventiva e minha disponibilidade está abaixo de 90%. Tem que gerar um ponto de interrogação para estar verificando o que pode ser feito. Com isso, então, eu vou agregar para o aumento da vida útil dos equipamentos, vou otimizar os custos de manutenção e vou ter uma assertividade maior no meu plano de manutenção planejada. Aqui tem um ponto importante, pessoal, que dentro da estratégia, a minha manutenção planejada, ela bem estruturada, ela começa a gerar um maior ganho em confiabilidade e desempenho. No momento que meus planos de manutenção preventiva não condizem com a realidade, por exemplo, um equipamento foi substituído, não está mais na empresa, e a equipe técnica recebe uma ordem de serviço para fazer a manutenção preventiva no equipamento que não está mais instalado, isso começa a perder a credibilidade no sistema. E daí a equipe técnica muitas vezes se isenta da responsabilidade de dizer, mas esses planos de manutenção preventiva eles não adiantam para nada, tá mandando eu fazer manutenção preventiva no equipamento que nem existe ou dentro de um conjunto. Então é extremamente importante que esse plano de manutenção ele tenha credibilidade. E como é que eu vou estar fazendo isso? Revisitando e principalmente verificando o resultado que a manutenção planejada está gerando.